E o Flamengo saiu fora, desistiu, não vai mais vender o Matheus Gonçalves, minha família, minha nação rubro-negra, para o Cruzeiro. O Pedro se pronunciou, minha família, em suas redes sociais. Vou ler para vocês o seu pronunciamento. O Flamengo tem uma proposta na mesa pelo Michael, galera, beleza? Daqui a pouquinho vou te explicar. E o Flamengo recusou uma proposta, galera, da Roma por o Wesley. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o nosso canal. Eu conto com sua ajuda, eu conto com sua moral. É de graça, não paga nada. É 0800, família. Quem puder me dá uma oportunidade, né? Se inscreve no canal, beleza? Conto com sua ajuda aí, família. Já vou falar logo, galera, da desistência, né? Flamengo aí que deu pra trás, né? Lá ele 1000 vezes. Flamengo aí que não vai mais vender o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, galera. Primeira informação foi do Central da Toca, né, e do Samuca TV, o Samuel Venâncio, galera. Tá assim a informação. O Cruzeiro recebeu na noite desta segunda-feira um contato do Flamengo, que desistiu de vender partes dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves. Conforme informou o Central da Toca e Samuca TV, ao longo da última semana, já havia um acordo apalavrado entre as diretorias. Contudo, o rubro-negro alegou, mesmo após o aceite inicial, que não poderia fazer o negócio, pois o Cruzeiro é um rival. Desde o vazamento das negociações, a torcida do Flamengo fez uma pressão nas redes sociais para que Matheus Gonçalves não fosse negociado ao Cruzeiro nos termos acordados. Inicialmente, os presidentes Pedro Lourenço da SAF, Celeste, e Luiz Batista, o BAP, do Flamengo, acordaram o pagamento de 3,5 milhões de euros, 22,8 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos do atacante. A Raposa estava disposta a depositar o valor à vista. Comenta aí, você acha que o Flamengo fez errado em sair fora da negociação? Ficou um pouco feio sim, galera, mas comenta aí, o que você acha hein, da desistência do Flamengo, galera? Agora eu vou falar para vocês, minha família, que clube árabe envia proposta por Michael, tá? Segundo o jornalista Caio Mota, o Al-Ula da Arábia Saudita fez uma proposta por Michael. Os árabes ofereceram 2,5 milhões de dólares, 14 milhões de reais, por um ano de empréstimo, mais opção de compra de 4 milhões de dólares, 22,5 milhões de reais. As partes ainda discutem o modelo do negócio, com possibilidade de inclusão de metas, galera. Mas Flamengo com certeza vai recusar, família. Me falaram, né, amigo meu, a minha fonte, na verdade, procurei saber, ele me disse que essa proposta o Flamengo não deve aceitar. E o clube, este clube aqui, galera, o Al-Ula, ele é um clube da segunda divisão. Michael quer ir para um clube de primeira divisão, né, galera, da Arábia Saudita. Pode ter uma reviravolta, né? Mas o Michael quer sair, tá? O Michael tá querendo sair do Flamengo. Comenta aí, você liberaria o Michael para a Arábia Saudita? Comenta aí, seu comentário é muito importante. Agora vamos falar, galera, da proposta recusada, né? Por o Wesley também, porque o Flamengo quer vender o Wesley. Tá no mercado, mas, minha família, não vai sair barato não, tá? Igual os caras estão querendo levar ele. Porque é o seguinte, o Flamengo recusou a proposta por o Wesley. De acordo com o Vender Casagrande, galera, o Flamengo recusou uma proposta oficial da Roma de 20 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em metas. Cerca de 140 milhões de reais na cotação atual. Minha família, é o seguinte, vou explicar para vocês. O Flamengo não quer vender o jogador por 20 milhões de euros. O Flamengo disse que só vende o Wesley por 25 milhões de euros, tá? Inicialmente era 35, 40 que o Flamengo queria pelo Wesley. O Flamengo reduziu bastante aí e aceita vender ele por 25 milhões de euros agora, galera. E não por 20 milhões de euros. Se a Roma aumentar mais 5 milhões de euros e mais bônus, beleza? O Flamengo pode negociar assim com a Roma. Agora, 20 milhões de euros, o Flamengo não vai liberar ele de jeito nenhum, galera. Comenta aí, você acha que o Wesley deve ser mais valorizado pelo Flamengo, igual tá sendo o Matheus Gonçalves? Comenta aí, família. Ou você acha que 20 milhões de euros tá bom, ele pode ir embora do Flamengo? Seu comentário é muito importante. Tamo junto aí. Agora eu vou falar pra vocês a questão do Pedro, galera. Uma polêmica que, pelo amor de Deus, galera, ainda tá se arrastando. Terminou o final de semana falando de Pedro e começando aí o começo da semana falando de Pedro de novo. Felipe Luiz, entrevista. Rapaz, daqui a pouquinho nós vamos discutir sobre isso daí. Ó, vou ler pra vocês aqui o pronunciamento que o Pedro fez, galera.
Ele disse o seguinte, ó: uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo o que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras, o que disse o Pedro, minha família, minha nação rubro-negra. Cara, olha pra você ver, minha família, o que está causando. Vou falar a realidade aqui pra vocês. O que está causando isso tudo aí, galera, é a diretoria do Flamengo. BAP e José Boto. Ah, mas por que o BAP e José Boto? Cara, jogaram tudo nas costas do Felipe Luiz. É por isso que o Felipe Luiz ficou até nervoso, galera. É lógico que a sua coletiva foi muito importante, eu achei muito esclarecedora, né? Nós tínhamos que saber o que estava acontecendo, sim, beleza? Porque ele não tinha relacionado o Pedro. Só que no começo da entrevista coletiva, ele sim subiu o tom, porque ele ficou nervoso. Mas, galera, por que o cara fica nervoso? Porque o BAP meteu o pé, não quis falar com ninguém. O José Boto, mesma coisa, até agora não se pronunciou a nada. Aí, galera, ficou tudo nas costas do Felipe Luiz. É complicado, minha família. Essa é a minha opinião, tá? Qual é a sua opinião sobre isso daí, galera? Essa polêmica, né? O Pedro chateado aí com o Boto. Ficou claro que no seu pronunciamento que ele ficou chateado aí com o Boto, galera. É complicado. Comenta aí o que você achou, minha família, da informação do pronunciamento aí do Pedro, beleza? Se inscreve no canal, tamo junto, um abraço a todos com Deus e saudações rubro-negras.